A gente vai continuar a aula de hoje falando sobre a administração de medicamentos em pediatria. Então, assim, com relação aos princípios básicos de enfermagem, a administração de medicamentos em criança ela não se difere aos adultos. A atenção e a responsabilidade, isso sim, que devem ser redobrados, tá? Especialmente no que se refere à questão das dosagens, uma vez que para a criança pequena as diferenças para mais ou para menos podem causar grande prejuízo, então é preciso ter bastante atenção. Vamos começar falando sobre a via oral, ou VO. No caso de RN lactantes, o cuidado deve ser especial na administração para impedir que essa criança se sufoque ao deglutir o medicamento. Já as crianças pré-escolar e o escolar, elas devem ser encorajadas a aceitar o medicamento e sempre que possível deixar que o tomem sozinhos, porém na presença da enfermagem para ter a certeza de que realmente o medicamento foi ingerido. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode até entregar a medicação na mãozinha da criança, mas você vai ter que ficar ali supervisionando para ver se ela realmente tomou. E você só vai fazer isso com aquelas crianças que aceitam a medicação, porque a gente sabe que tem criança que dá o maior trabalho e tem a questão da recusa. Professor, e quando essa criança recusa, ou a mãe, né? Quando a mãe ou a criança recusar o medicamento, independente da via, não se deve forçar a aceitação. O que a gente vai fazer quanto equipe? Comunicar a equipe e ao médico responsável pelo tratamento. Professor, e quando essa criança vomita ou ela cuspiu o medicamento, o que a gente faz? Essa dose ela deve ser repetida, tá? Para a administração da medicação via oral em crianças menores, a gente pode estar utilizando, além dos recipientes já recomendados, né, aqueles que vêm na própria medicação, seringas descartáveis. Por quê? Porque elas são práticas e precisam na medição da dose. Então, às vezes a gente tem que botar 3 ml, 5 ml, 1 ml. Na seringa é bem mais fácil a gente conseguir mensurar. Quando for a mãe que oferecer o medicamento à criança, a gente tem que se certificar de que ela realmente fez, auxiliando e orientando o que for necessário. A gente pode estar pedindo a participação da mãe, do cuidador nesse aspecto, de estar dando a medicação, até porque quando essa criança estiver alta, quem vai fazer isso em casa são eles. Mas a gente tem que supervisionar e tem que ter confiança de que essa mãe está fazendo a medicação do filho. Tem muita mãe que não faz. O material, né? A prescrição médica, a gente só faz medicação com prescrição médica. Geralmente a gente vê muitos profissionais perdendo emprego por conta disso, porque sabe qual é o medicamento que pode fazer e aí faz por conta própria. A enfermagem só pode fazer a medicação com a prescrição médica, tá? Então, material, prescrição médica, o medicamento, cuba ou bandeja para você colocar, né? Conta-gotas, colheres ou copinhos graduados ou seringas, água, suco ou leite, no caso de quando há indicação. Professores, procedimentos, ler a prescrição médica cuidadosamente, lavar as mãos, preparar a medicação, diluir se houver necessidade, observar os 9 certos, colocar o medicamento na boca da criança, certificar de que foi deglutido, né, de que ela realmente engoliu, checar no prontuário e anotar, lavar e guardar o material. Só recapitulando os 9 certos: paciente certo, medicação certa, dose certa, via certa, hora certa, tempo certo, validade certa, abordagem certa e registro certo, tá? Administração tópica. O que é a administração tópica? É a aplicação direta de medicamento na pele ou nas mucosas. Ela pode ser por via ocular, nasal, otológica, cutânea, vaginal ou retal. A administração por via ocular é a aplicação do medicamento no saco conjuntival. Quais são os objetivos? Lubrificar a conjuntiva quando o paciente está comatoso, higienizar, dilatar a pupila, tratar infecções e ainda anestesiar. As soluções ou pomadas introduzidas no saco conjuntival, elas devem ser estéreis. Se isso não for possível, todos os cuidados de asepsia eles devem ser seguidos. Qual é o material necessário? Bandeja ou a cuba, o colírio ou a pomada, conta-gotas, algodão, gases ou lenço de papel, além da cuba rim. Procedimento no caso de instilação ocular, né? Levar o material até a unidade da criança, explicar à mãe e à criança o que será feito, limpar as pálpebras e cílios, caso seja necessário, preparar a criança e manter sua cabeça um pouco inclinada para trás, lavar as mãos, retirar com conta-gotas a quantidade prescrita da medicação, afastar a pálpebra inferior com o polegar utilizando gás ou lenço de papel,
Solicitar a criança que olhe para cima, caso essa criança já tenha capacidade para compreender. Gotejar o medicamento no meio do saco conjuntival, evitando fazê-lo diretamente sobre a córnea. Fechar as pálpebras da criança, movimentá-las ou pedir que ela o faça, se ela já for capaz. Checar no prontuário e anotar, lavar e guardar o material. No caso do procedimento para aplicação de pomada ocular, né? Você vai proceder como na instilação ocular até o afastamento da pálpebra inferior. Depois você vai colocar o medicamento com auxílio de gás ou espátula descartável. Continuar os demais procedimentos citados no caso da instilação ocular. Aí a gente vai falar sobre a administração por via nasal. O que é a administração por via nasal? É a aplicação de um medicamento diretamente na mucosa nasal. Professora, quais são os objetivos? Desobstruir as vias aéreas superiores, facilitar a drenagem se houver secreção e manter adequada a umidade das vias aéreas. Qual é o material? Bandeja ou cuba-rim, medicamento, conta-gotas individual e gases. Os procedimentos: levar o material até a unidade da criança, explicar à mãe e à criança o que será feito, deixar a criança com a cabeça bastante inclinada para trás, limpar as narinas se necessário, lavar as mãos, levantar a ponta do nariz com uma gase e gotejar a quantidade prescrita de medicamento nas narinas, checar no prontuário e anotar, lavar e guardar o material. Aí a gente também tem a administração otológica, que consiste na aplicação de medicamentos no canal auditivo. Na criança, para que a solução alcance todas as partes do canal auditivo, deve-se puxar o pavilhão externo para baixo e para trás. Quais são os objetivos? Aliviar a dor, retirar excesso de secreção, prevenir e tratar infecções. Tem criança que coloca feijão, né? Coloca arroz, coloca inseto, brinquedo no ouvido. Qual é o material? Prescrição médica, o medicamento, a bandeja ou cuba-rim, conta-gotas e gases. Quais são os procedimentos? Levar o material até a unidade, explicar à mãe e à criança o que será feito, lavar as mãos, se houver drenagem de secreção, movê-la antes de aplicar a medicação, posicionar a criança lentamente de modo que o ouvido a ser tratado fique para cima. Se eu vou tratar o ouvido direito, eu vou colocar ela virada para esse lado. Se eu for tratar o ouvido esquerdo, eu vou colocar ela virada para esse lado. Tracionar o pavilhão externo para baixo e para trás ao mesmo tempo. Usar o conta-gota para aplicar o medicamento no canal, evitando que toque o orifício interno do ouvido. Manter a criança na mesma posição por alguns minutos para evitar que o medicamento escape do canal auditivo. Você botou aqui no ouvidinho esquerdo, aí você pede para ela ficar um pouquinho, que é para ter a certeza, garantia de que esse medicamento vai descer, não vai escorrer se ela virar logo. Checar no prontuário e fazer as anotações, lavar e guardar o material usado. No caso, vamos falar sobre a administração por via retal, né? Lembrando que é a segunda via que apresenta maior absorção. Essa via ela pode ser utilizada para medicamentos analgésicos, antitérmicos, anticonvulsionantes, antiespasmódicos, né? Estimulantes do peristaltismo, laxativos e outros. Os medicamentos dessa via são geralmente em forma de supositório ou de solução. Eu coloquei a foto de alguns para vocês conhecerem, tá? Aí a colocação de supositório, como é que é feito? O material, prescrição médica, o supositório prescrito, gaze, luvas, biombo, sala reservada. Se tiver um local adequado, né, você pode estar fazendo nesse local. Quando não tem um lugar reservado, a gente coloca os biombos, que é para estar isolando aquela criança, para não estar expondo ela perante os demais. Os procedimentos, né? Sempre levar até a unidade, né? Explicar à mãe e para a criança o que será feito. No caso, pode pedir à mãe que lave a região perineal e o ânus da criança, se necessário. Caso essa criança esteja suja, né? Você pode estar pedindo para ela higienizar. Solicitar a colaboração da criança conforme a sua capacidade de compreensão. Posicionar a criança deitada sobre o lado direito e expor a região glútea. Lavar as mãos e calçar as luvas. Afastar as nádegas com proteção de gaze. Segurar o supositório, introduzir mais ou menos 5 centímetros no reto, comprimir as nádegas por alguns minutos, aí você espera a criança vestir e retira o material da unidade. Você vai checar o prontuário, fazendo as anotações, lavar e guardar o material usado. Coloquei uma foto mostrando para vocês como que é feito, tá?
E aí também tem a introdução de medicamento pela sonda retal. Qual é o material? A prescrição médica sempre, a bandeja, a sonda retal, o lubrificante, a seringa com medicamento, o biombo ou sala reservada, que a gente já falou, né? Se tiver um local reservado, faz no local reservado. Se não tiver, coloca o biombo para não expor essa criança. E os procedimentos são idênticos à colocação do supositório, tá? Até o afastamento das nádegas com a proteção de gás. Você vai introduzir a sonda no reto cerca de 5 a 10 centímetros. Vai adaptar a seringa, a sonda e injetar o medicamento. Vai injetar a quantidade de ar suficiente para esvaziar todo o conteúdo da sonda. Comprimir as nádegas por alguns minutos. Esperar que a criança esteja vestida para retirar o material da unidade. Checar no prontuário e fazer anotações. Lavar e guardar o material a ser usado. A gente vai falar agora sobre a administração por via cutânea, que é a administração de medicamentos diretamente na pele. Quais são os objetivos? Lubrificar a pele, promover higienização, tratar infecções ou alergias. Professora, e qual é o material, né? Sempre a prescrição médica, a bandeja, o medicamento prescrito, e aí a gente vai utilizar gaze, espátulas descartáveis e pinças esterilizadas. A gente vai, com relação aos procedimentos, preparar o material e levar até a unidade da criança, explicar à mãe e à criança o que será feita, né? Expor a área que vai ser tratada, promover a higienização, se houver necessidade, lavar as mãos, aplicar o medicamento com auxílio de espátula ou pinça com gás em toda a extensão da pele a ser tratada, friccionando levemente, com suavidade, com delicadeza. Ter muito cuidado para não invadir mucosas e provocar lesões. Checar no prontuário e fazer anotações, lavar e guardar o material usado. No caso do banho medicamentoso, né, que geralmente ele é feito com solução de pergamanato de potássio, que essa solução ela é utilizada para tratamento de diversas lesões da pele, como dermatites, impetigo, no caso também de crianças que estão com catapora, porque ajuda no prurido, que é a coceira, né? Qual é o objetivo do banho? Tratar as lesões e favorecer a revitalização, favorecer que essa pele ela possa se recuperar rápido, né? O que a gente vai estar utilizando como material? A prescrição médica, um jarro, bacia, uma solução de pergamanato de potássio, compressas, toalha, o biombo, a sala reservada ou banheiro. Se tiver um banheiro, a gente vai utilizar o banheiro. Se tiver a sala reservada, utiliza a sala reservada. Se não tiver, a gente vai ter que isolar o local daquela criança com o biombo para não estar expondo essa criança. Como é que é feito o procedimento, né? Providenciar a higienização geral da criança, a criança vai tomar um banho normal. Aí você vai preparar o material e levar até a unidade da criança, explicar à mãe e à criança o que será feito. Vai lavar suas mãos, colocar o corpo da criança ou parte do corpo a ser tratada dentro da bacia com a solução. Quando é uma criança pequena, a gente consegue colocar ela dentro de uma bacia ou então dentro de um balde, né? Se isso não for possível, aplicar compressas com a solução por toda a extensão da pele a ser tratada. No caso do banho, 5 minutos, tá? E no caso da aplicação de compressa, 10 minutos. Depois de tudo, né, a gente deixa a criança sem vestimenta por algum tempo para que aquela solução possa secar na pele da criança. Aí a gente veste essa criança, checa no prontuário, faz as anotações, lava e guarda o material a ser utilizado. Agora a gente vai falar sobre a administração parenteral de medicamentos, que é o termo que é utilizado para indicar as vias de injeção. Geralmente, os laboratórios, que são os fabricantes de medicamento, eles indicam a via parenteral a ser utilizada na medicação. E essa via não deve ser administrada por outra via, e essa medicação ela não deve ser administrada por outra via que não seja especificada. Então, assim, na embalagem da medicação vem dizendo se é via endovenosa, via intradérmica. Então, você só vai seguir o que já vai estar prescrito, tá? A gente vai começar falando sobre a administração por via intradérmica, ou ID, que é a injeção em uma área que se localiza entre a pele e o tecido subcutâneo, que é a derme. Ela é indicada para injeção de pequenas doses, até 0,5 ml, menos de 1 ml. Quais são os objetivos? A imunização, no caso da BCG, e os testes diagnósticos, ou PPD. O que eu vou fazer, né? Com relação ao material: bandeja, seringa hipodérmica com medicamento, agulha de 1 centímetro de comprimento, algodão com álcool e o algodão seco. Qual é o procedimento? Lavar as mãos, né?
A essência da enfermagem, a lavagem das mãos, preparar o material e levá-lo para perto da criança, explicar à mãe e à criança o que vai ser feito, solicitando colaboração sempre que for possível, né? Determinar o local que você vai fazer essa aplicação, fazer antisepsia, aí no caso do algodão com álcool, esperar secar a pele. Aí com uma das mãos você vai distender a pele do local determinado e com a outra você vai introduzir a agulha mais ou menos 3 milímetros com o bisel para cima e um ângulo de aproximadamente 10 a 15 graus. Injetar o medicamento devagar e observar o surgimento de pápula no local. Retirar a agulha e colocar no local o algodão seco. Checar o prontuário e fazer as anotações, lavar e guardar o material usado e manter a criança sob observação por algum tempo. Tá? A administração pela via subcutânea, SC, é a injeção no tecido subcutâneo. Pode ser para aplicação de medicamento, no caso da insulina ou morfina, e também de vacinas. Quais são os locais de aplicação, né? Nos braços, pode ser nas partes externas e superior, nas coxas, na parte inferior e lateral, e na região abdominal, que é a região glútea. Coloquei no slide mostrando os locais de aplicação, tá? Qual é o material? É o mesmo utilizado na aplicação intradérmica, tá? E o procedimento? Lavar as mãos, preparar o material, levar para perto da criança, explicar para a mãe e para a criança o que será feito, né? Solicitando colaboração se necessário, determinar o local para a aplicação, fazer antisepsia, esperar secar a pele, pinçar a pele com os dedos indicador e polegar, né? Você vai fazer a prega e introduzir a agulha, retirar a agulha e colocar no local no algodão seco, checar no prontuário, fazer as anotações, lavar e guardar o material usado e manter a criança sob observação por algum tempo. A administração por via intramuscular, a IM, né? Eu confesso a vocês que a minha preferida é a IM. Usa-se frequentemente essa via para a administração de medicamentos em criança, porém é uma via sujeita à ocorrência de complicações. Quais são as complicações mais comuns, professor? Abscesso, necrose tecidual, lesão de nervo, lesão de vasos sanguíneos, entre outros. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando vai determinar o local de fazer a administração, né? Principalmente no caso da via intramuscular, principalmente no caso de crianças. Não existe um local completamente isento de risco, mas existem aqueles que são considerados menos perigosos, né? Lembrando a vocês que o volume máximo administrado em cada local não deve exceder 3 ml se a criança for caquética, né? Aquelas crianças magrinhas, desnutridas, no máximo 2 ml. Aquela criança que você olha, você fica procurando onde é que você vai curar, porque não tem, né, carne. A dor e o desconforto podem ser reduzidos alterando-se o local das injeções, tá? Caso a criança está hospitalizada e precisa estar fazendo a medicação, você vai estar fazendo um rodízio de local. Quais são os locais que a gente pode estar fazendo a administração intramuscular? Na região ventroglútea, na região da face anterolateral da coxa, na região dorsoglútea e no deltoide. Coloquei todos os locais para vocês nos slides, tá? Anterolateral da coxa, né? A criança deve ser mantida firme. A agulha tem um comprimento inferior a 2,5 centímetros. Essa agulha ela deve ser inserida em um ângulo de 45 graus, apontando em direção ao joelho. Na região dorsoglútea, a agulha tem um comprimento inferior a 2,5 centímetros. Essa criança ela deve estar em pronação completa. Ela deve ser inserida em ângulo de 90 graus. A administração pela via endovenosa. No caso de infusão endovenosa, a venóculos, pode-se infundir soluções diretamente no espaço intravenoso por meio de agulha de butterfly, né, a borboleta, que é o scalp, ou o catéter venoso, que é o gel. Quais são os objetivos? Restaurar ou manter a hidratação da criança, manter via permanente para a administração de medicamentos. Quando essa criança está hospitalizada e ela tem que ficar recebendo as medicações por via endovenosa. Coloquei no slide fotos mostrando os locais, tá? Para vocês. Então, assim, a gente nunca pode esquecer que a gente está lidando com vidas, né? Principalmente com vidas de criança. É preciso que a gente tenha um cuidado redobrado. A gente tem que lembrar que essa criança, ela vai estar acompanhada dos pais, tá? Então, assim, a gente não pode esquecer de dar esse suporte para estar tirando as dúvidas desses pais, tá?
e procurar fazer com seriedade, com responsabilidade, tá? E lembrar que aquele paciente